noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu sou a Aline do Cantinho. Eu sou o Márcio, marido da Aline do Cantinho. E estamos aqui nessa noite super esperada, aguardada. E, é claro, primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram esse projeto possível, né, Márcio? Ah, com certeza. Sem eles a gente ia conseguir, mas uma ajudinha sempre é bem-vinda, né? Consultório Odontológico Odontomege. Fica na Avenida Rio Grande do Sul, 2805, bairro Matias Velho, Canoas. @Odontomege. Temos aqui a Lep Brand, fabricante e venda exclusiva para lojistas, @Lep Brand. La Chica Bronze, estúdio de bronzeamento. Fica no bairro Matias Velho, em Canoas. @Estúdio, _La Chica, _Bronze. VIP Store, atacado e varejo, Avenida Rio Grande do Sul, 64, sala 102, Matias Velho, Canoas. @VIP, _Store, _atacado. Ligou Locadora, autolocadora de veículos, na rua Humaitá, 1200 Centro, Canoas. @Ligou Locadora. Mecânica VLC, Rua Berto Círio, 240, São Luís, Canoas. @Mecânica VLC. RN Atacado, atacado e varejo, situado na rua Santiago 420, bairro Matias Velho, Canoas. @rn.atacado. Temos aqui Renata e Nicole Fotografia. O estúdio fica na Avenida 17 de Abril, 556, Guajuviras, Canoas. O arroba é renatanicole.fotografia. E agora agradecer a nossa entrevistada convidada da noite, Melina Fernandes, a Mel. Seja bem-vinda, Mel. Muito obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Ai, a gente que agradece. Viu? Vocês não imaginam a alegria e a honra que é estar aqui com esse casal tão querido, tão simpático. Gente, eles pessoalmente são mais lindos, mais simpáticos ainda. Ai, essa risada da Aline é muito gostosa, vocês não fazem ideia, gente. Nossa, estou me sentindo muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. A gente agradece. Fala pra gente quem é a Mel Fernandes. Muito bem, meu nome então é Melina Fernandes. Sou pedagoga, sou também formada em sexologia. Também estou fazendo ali pós-graduação de neuropsicopedagogia. Iniciando neurociência, também estou iniciando uma especialização na área da sexologia, que é fisioterapia pélvica. Uau. Tem outras formações, como artes visuais, artes cênicas, enfim. Nossa, é uma bagagem extensa. Muitas. Que honra ter você aqui com a gente essa noite mesmo. A honra é toda minha. Mas essa semana a gente postou sobre a questão dos 80% dos homens são viciados em pornografia e coisa e tal. Fala para nós um pouco aí, como é que a gente pode detectar isso aí, se a pessoa tem esse vício, de repente, o que pode afetar na vida da pessoa, do indivíduo, né? Certo. Na verdade, assim, primeiro a gente precisa entender de onde saiu essa porcentagem, né? Isso. Na verdade, essa porcentagem ela foi feita numa pesquisa feita pela internet, né, com homens e mulheres. Então, isso significa que essa porcentagem pode ser até maior. Porque não são todas as pessoas que conseguem assumir, né, e compreender que estão no vício da pornografia. Mas dentro dessa pesquisa que foi feita, perceberam-se que 80% das pessoas que responderam eram homens que tinham vício em pornografia. E os 20% eram de mulheres, né? Então, o que acontece? A pornografia hoje ela tomou uma proporção muito grande, né? Uma facilidade. O que facilitou a pornogafia? Um dos aspectos assim que aumentou muito esse índice foi a pandemia, né? A pandemia aumentou demais, foi uma explosão. O outro aspecto foi a facilidade, né? Porque antigamente, lá na época dos nossos avós, né? Vamos dizer que a gente é bem jovem, né? Na época dos nossos avós, para ter acesso o que era a pornografia? Pornografia era uma revista de mulher nua, né?
Então, a pessoa ia lá, comprava, escondia debaixo da cama Exatamente. E era- Só que essa pornografia, ela precisava de um exercício mental de criatividade, porque era só uma foto, né? Depois, já na nossa geração, né, aí já entraram ali as fitas, né, aí as locadoras. Então, para ter acesso à pornografia, era todo um momento Uma assim. salinha também. Sim. reservada e Um coisa. mistério. Ainda assim, era algo que tinha que ter um cuidado, Todo um certo... e só acima de 18 anos, Sim. né? Exato. Então, o que acontecia? Você entrava lá na locadora, tinha lá setor de aventuras, dramas, né, infantil, e tinha uma salinha escura, uma cortininha, e a pessoa entrava meio de capuz, óculos de sol escondidinho, e entrava lá, pegava rapidinho a fita, né? E aí ela tinha que ter acesso a uma televisão, sentar quando não tinha ninguém em casa, alguma coisa assim, para acessar a pornografia. O que acontece hoje? Hoje, qualquer criança pode pegar um celular, ela tem o aspecto da privacidade, ela pode acessar em qualquer local, pode ser no banheiro, no quarto, até mesmo na sala, sem um adulto estar vendo. Verdade. E a questão da facilidade, né? Num clique tem acesso ali à pornografia. Por isso que esse índice, ele aumentou tanto, né? E é muito preocupante esse índice, porque os danos que causam, os danos neurológicos que causam uma pessoa com vício de pornografia, eles são realmente muito sérios, né? O que seria o processo do dano? O que acontece? O mesmo dano que uma droga causa, né, num adicto, num dependente químico, a pornografia causa também numa pessoa que já está num nível de vício. Né? Qual seria esse dano? Só para entender bem como que funciona, tá? Uma pessoa que vai utilizar uma cocaína, alguma droga, o ser humano ele precisa de prazer. Tá? O ser humano ele é movido a prazer. Tudo que dá prazer, ele quer, ele busca. Quer né? experimentar. Ele quer experimentar. E o nosso cérebro ele tem uma função hormonal que ele desenvolve, que é o hormônio chamado dopamina. Né? A dopamina ela serve para te dar prazer, né? E ela ativa um sistema de recompensa. Então, o ser humano ele busca isso o tempo inteiro. Só que os prazeres naturais, ele desenvolve a dopamina num processo natural, né? Ali. Só que quando utiliza ou uma droga ou a pornografia, é como se lançasse assim um jato de dopamina. E aí é mais rápido. E aí a pessoa, né, o homem ou a mulher, ele sente aquele nossa, né? Só que aí o que acontece? Começa a utilizar mais vezes, é como se o teu cérebro acostumasse com aquele índice de dopamina. Ele vai sempre... E aí ele vai buscar mais. E no caso da pornografia, ele vai buscar pornografias mais pesadas, mais bizarras, né? Algo que aumentou muito, assim, na pandemia também, foi a questão, assim, de pedofilia, por exemplo. Eu percebi isso, assim, nas notícias. Deu pra perceber isso escancarado. E a gente vê também que são senhores, homens, assim, meia-idade, assim, e jovens, né? Que nessa coisa de pedofilia a gente vê na TV muito... O pessoal aprendendo, não tem uma idade, mas assim, é coisa de velho, é coisa... É uma idade... E é preciso entender o que né? é pedofilia também. A pedofilia, as pessoas pensam assim, ó, pedofilia é quando uma pessoa abusa de uma criança. A verdade, pedofilia, ela é uma doença. Ela é uma doença, né? É uma patologia. A pedofilia é o quê? É uma pessoa que tem ali uma deficiência no aspecto, assim, de desejo, em vez de ela ter um desejo natural por uma pessoa com uma idade já normal, né? Não, ela tem um desejo sexual por criança. Então, é um distúrbio que ela tem mental. Mas nem todo o pedófilo, a pessoa que tem esse distúrbio, ele é um abusador. Então, tem que entender isso. Mas a questão, assim, até eu falei pedofilia, mas, na verdade, eu me expressei mal. O que eu quis dizer, assim, ó, sexos... a pornografia, ela vai aumentando tanto o índice, assim, de bizarro, de coisas, né? Que até mesmo quem não é pedófilo, quem não tem a patologia de pedofilia, acaba buscando assistir pornografias até mesmo com crianças, com animais, coisas assim mais bizarras. Por quê?
porque aquele índice de dopamina já não, com o sexo natural, normal, Pra já ele não... já é um coisa já não normal, né? causa mais, não é o suficiente, igual a droga. A droga, ele começa a usar ali, a droga já não sacia mais, já não tem mais o nível de dopamina que tem aquele sistema de recompensa que ele precisa. Então, ele vai buscar algo mais forte, né? E a pornografia é dessa forma. E a outra pergunta, né, que tu fez é como identificar. Sim. A pornografia, o problema maior da pornografia são os danos que ela causa, né? Existem algumas características que quem tem esse costume, né, o uso, características que são exatamente muito semelhantes às características de quem usa droga. Então, por exemplo, isolamento social é uma das características, né? Distúrbios sexuais. Por exemplo, tem pessoas que têm o vício e nem sabem que já estão com vício. Tá? Eu imagino. Ela não sabe que já está viciada. Tem algumas pessoas que acham assim, não, eu vou lá, eu acesso de vez em quando e está tudo certo. Mas um sintoma específico de quem já está com vício de pornografia é, por exemplo, perder o interesse pelo cônjuge. Então, para ele, assim, ó, a pessoa, o parceiro, né? A pessoa que está ali com ele, o parceiro, na hora do ato sexual, já não atrai mais tanto, dependendo do nível, ejaculação precoce, né? Disfunção erétil, também são coisas que podem causar. Mas tem os outros sintomas que são mais, assim, leves, né? Mas que apresentam muito forte, como, por exemplo, o desinteresse no trabalho, né? Baixa produção do trabalho, também pode acontecer. A pessoa acaba se prejudicando porque ela fica assim, ela vive pro vício, igual droga. Já fica esperando um momentinho pra, sei lá, pegar o celular e Exatamente. E acessar, e tem pessoas que precisam parar o trabalho, né? Eu já ouvi muitos casos de pessoas assim que precisam ir no banheiro, no horário de trabalho, para acessar rapidinho ali, né? E acaba se prejudicando, né? Tanto no profissional também. E também outros aspectos também que podem causar, como ansiedade, depressão, né? Depois que a pessoa... É igual droga, exatamente como droga. Não consegue mais... Depois que atingiu lá o nível, né, de prazer, quando passa o efeito, cai em depressão, se culpa muito, né? Então, são alguns aspectos, assim, que é importante. Então, a pessoa, de repente, não sabe o porquê que o casamento tá com dificuldade, às vezes, assim... Só que não são só os homens, tá? As mulheres também. Isso aí que a gente ia perguntar sobre se existiam mulheres viciadas e tu já disse que 80% foram homens e 20% já entra as mulheres aí, né? Na tua... E nessa pesquisa, a gente precisa ressaltar que muitos não falam que tem o vício. Muitos... Sim, né? foi só Foram uma pergunta, eu não uma tenho. pesquisa Os que feita tiveram com coragem, os que tiveram né? coragem. De assumir, né? E nessa pesquisa, 22 milhões de brasileiros responderam. Então, assim, é assustador, na verdade. É muito assustador. E as mulheres, sim, elas estão cada vez mais entrando também nesse mundo que antigamente, né, era só dos homens. Mas as mulheres agora também. Até porque, assim, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Como é que eu vou dizer? A mídia toda, as músicas, tudo está voltado agora por uma questão, assim, sexual. E antes o que era sexual, agora é realmente pornográfico, né? Até, assim, o índice de adolescentes, e eu vi um laudo essa semana, eu estava estudando, eu vi um psiquiatra comentando que a idade do início da pornografia, sabe qual é? É a média de 8 a 12 anos. Para você ter uma ideia. Ai, que triste, né? De 8 a 12 anos se inicia a pornografia. E a idade dos meus alunos, né? Eu dou aula ali dos alunos de 10 anos, mais ou menos, até o ensino médio. Então, eu procuro, assim, blindar eles e comentar. Gente, o que você assiste, por exemplo, o que você assiste, assim, essas músicas, essas dancinhas, essas trends, né? Que tem essas músicas, assim, que são altamente pornográficas. Elas não chegam a ser pornografia em si, mas ela já vai naturalizando o cérebro, né, o teu sistema neurológico, para que quando você assistir uma pornografia, assim, de primeiro você não vai nem se chocar. Antigamente, pelo menos eu quando era criança, né, aparecia uma cena assim na novela, na televisão. Nossa, meu pai já mandava sair da sala e já fechava os olhos e já dava aquele choque. Hoje tem nas propagandas,
horário normal, as crianças têm acesso a hora que querem e não choca mais. Porque o cérebro também já está se naturalizando com esse tipo de música, que já fala, todas as músicas agora atuais, se você perceber, são raras as músicas que não têm conotação sexual e não é um sexo puro, um sexo limpo, um sexo bonito. É um sexo sujo, onde desmerecem os homens, as mulheres, né? Gente, vamos falar um pouquinho mais alto que o pessoal está pedindo. Próxima pergunta, Marcelo. Das mulheres aqui, e em relação ao casal, como é que isso pode afetar o casal? De repente, o homem tem esse vício, ou a mulher tem esse vício, como é que, de repente, para identificar ali no casal ali, seria também... Quais os danos pode causar no casamento, né? São danos, eu diria assim, aqui, a maioria, talvez, dos divórcios poderiam não acontecer, se fosse possível resolver essa questão do sexo, né? Porque o sexo, na verdade, ele foi algo criado por Deus para unir, né? Para ser algo para dar prazer, para ser algo assim, para ser compartilhado ali com amor, né? E quando tem um problema nessa área, é uma área que realmente atinge daí todo o casamento. Então, o que pode causar o vício da pornografia, por exemplo? Como eu falei nos sintomas, né? O homem, se ele tiver o vício, ele já perde o interesse um pouco na mulher, né? Ele se interessa pelo vídeo ali que ele acessa, que é um vídeo que é um teatro, né? Sim. Aí ele vê lá uma mulher perfeita, com o corpo perfeito, tendo uma performance que nem existe, que é tudo uma fantasia. E aí ele se depara com uma mulher com um corpo normal, né? E que não tem a mesma performance, não tem a mesma reação. Sim, ali já rola um sentimento, então não tem aquela coisa... Não, já, né? E bate assim no homem também uma questão assim de, muitas vezes, de insegurança. Porque daí ele vê o vídeo, vê a mulher lá toda, né? E vê a esposa dele ali parada. Parece que não tá sentindo nada. Então já bate assim, ele pensa assim, poxa, minha mulher é uma fria, né? Sim. Não tem... Mas só que o que ele não percebe é que esses vídeos são tudo teatro, não é real. Então, um dos problemas é esse, né? São as comparações. O outro problema é que, realmente, o homem viciado, até mesmo a mulher, depois eu falo da mulher, o homem viciado, ele pode ter... A ejaculação precoce, por exemplo, é um dos sintomas, né? E a ejaculação precoce tem tratamento e tudo, mas muitas vezes o homem, sabendo que tem, ele já fica com aquela insegurança, já o casal já se afasta sexualmente falando, disfunção erétil, né, como eu falei, ele acaba com impotência sexual, né? A mulher, quando descobre, se sente muitas vezes traída, então gera todo um conflito, toda uma situação. Mas tem como resolver? Sim, tem como resolver. Eba, vamos falar de uma notícia boa. Nós temos hoje profissionais, né? E numa situação assim de disfunção erétil, a mulher às vezes perde ali o interesse, a mulher muitas vezes que tem esse vício, acontece uma situação bem peculiar com a mulher, tá? A mulher que tem um vício de pornografia, por exemplo, ela vai saciar o seu desejo sozinha, certo? E a mulher, ela sabe os pontos dela. E aí chega o homem, né, meio afoito, né, enfim, não sacia, não tão... Então, na verdade, assim, tudo engloba uma questão de comunicação e conhecimento. Se todo casal estudasse mais sobre, por exemplo, a anatomia feminina, né, a mulher, a anatomia masculina, o homem, a anatomia feminina, né, se preocupasse com isso, de saber assim, olha, a minha mulher, ela é mulher, né? E ela sente assim, 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 se o órgão dela, ele é assim. Porque, assim, existem muitos mitos que envolvem ali a questão do sexo, né? Como, por exemplo, um grande mito que se fala muito, assim, que os homens se preocupam muito com relação, talvez, a tamanho, né? E quando, na verdade, se tiver um conhecimento da anatomia feminina, ele vai entender que ali, o prazer da mulher, ele está ali nos primeiros 5 centímetros, né, da mulher, do órgão feminino. Então, tudo isso é conhecimento,
né? E quando se tem esse conhecimento com relação à pornografia, do dano que pode causar, o casal pode buscar ajuda com psicólogos, a mulher com ginecologista, né? Até mesmo, muitas vezes, precisa até de procurar um psiquiatra. Mas isso antes de conversar entre si ali? Vou te dizer assim que muitas vezes o casal não conversa entre si. E esse é um grande problema. A comunicação, eu creio que é o maior índice, assim. Eu acho que podia começar ali, né? Sim. O primeiro passo ali, Que no caso, acho que tentar daqui a entender pouco o que está também- acontecendo, o que a gente pode fazer. Com certeza, a Mas- conversa é o melhor. A Mas comunicação é o normalmente melhor se de tudo. frustra, se magoa, É que cada daí um do tem seu aquela coisa, jeito né, e... A mulher, de repente, fica com vergonha de contar, o marido fica com vergonha, ou, de repente, talvez possa ter também E o orgulho, esse né? medo, né? E o orgulho Aí também, um né? empurra pro outro. Né? O homem, não, a Se ela culpa é da achar que minha tá ruim, mulher ela que me não chama, se esforça. né? A mulher, não, a culpa é do homem que não vai buscar ajuda e não Sim. se esforçam, né? Exatamente. Então essa competição do homem e da mulher também atrapalha Sim. bastante. Sendo que os dois vão ganhar tanto, né? Chegando no... E sabe o que é bem triste, assim? É que as pessoas não procuram ajuda, É. né? Por isso Hoje que eu existe um perguntei. preconceito muito grande com relação à sexóloga, sabe? Até quando eu me formei, foi assim... interessante, foi engraçado, porque para todas as pessoas que eu comentei, assim, alguns amigos, né? Me formei em sexologia. A primeira coisa que vem na cabeça é, me dá umas dicas, como é que faz? Né? Eu fico imaginando Ai, falando pra tua mãe, me passa teu umas pai, dicas. tua Aham. avó. Eu tô fazendo curso de sexologia. Não, e algumas pessoas pensam assim, esse curso aí sem vergonha e tal. Mas, na verdade, é falta de informação Sim. e de conhecimento. Sexologia é para tratar o quê? Na verdade, até eu não falei na minha apresentação, mas eu iniciei esse curso de sexologia justamente para poder auxiliar melhor os meus alunos. Por quê? Eu me deparei com muitos casos de abuso sexual, por exemplo, né? Então, eu preciso do conhecimento para poder Que passar lindo melhor isso, informação. Mel. Nossa, que coisa mais linda. E depois que eu comecei o curso, no meio do curso eu me apaixonei. E eu percebi assim, gente, quantas vidas podem ser salvas com a sexologia? Vidas mesmo. Por quê? Tem pessoas que destroem a sua vida com o vício de pornografia. Não é só um casamento que é destruído. A pessoa mesmo. Porque dependendo do nível do índice do vício, por exemplo, ela pode sim entrar numa depressão, uma depressão profunda e até mesmo tirar a própria vida. Então, é realmente bem um caso sério de saúde. Muito grande. Então, eu pensei, poxa, a sexologia é uma coisa séria, esse conhecimento todos deveriam ter. Todo mundo deveria fazer sexologia. Sim. Todo mundo deveria estudar. Porque é um conhecimento extremamente importante. Pra ti, pro outro, né? Assim como tu pensou nos teus alunos, é a mesma coisa eu pensar nas minhas clientes, porque eu escuto tantas histórias, né? A gente acaba sendo uma terapeuta lá na loja, nos atendimentos e é pra vida, né? Tu aprenderia pra ti, mas pra vida, pra passar adiante, né? Ajudar teus familiares, teus amigos, teus clientes. E é interessante pensar assim que o sexo ele não é uma coisa suja. Ele não é, porque ele foi criado por Deus. Ele foi Exatamente. criado por Deus para a felicidade do homem, né? O que transformou o sexo numa sujeira total, que hoje em dia, assim, nossa, você vai falar de sexo, as pessoas já, tem muita coisa Sim. realmente suja hoje no mundo sexual, Sim. que não é o natural, assim, né? Com animais, enfim, muitas situações. E é interessante, em primeiro lugar, entender a pureza que é isso, que é realmente para ser compartilhada com pessoas que se amam, né? O ideal até, assim, que seria dentro de um casamento, porque tem um compromisso de você ser apenas daquela pessoa, né? E isso daí já engloba um outro assunto. Exatamente. Como estamos aí? Gente, a gente quer lembrar que... A materinha? Vamos ver se tá mostrando. Mas eu mostro. Aqui. Ó, Mateira. o kit vai ser sorteado no final da live. Vamos fazer uma ação. E só quem estiver assistindo vai saber como vai funcionar essa ação e vai poder concorrer a essa linda mateira. E o ganhador ainda vai poder fazer um mate pra nós ainda. hein? Isso, é claro, né? Faz parte. Mentira, a gente tá brincando. Não faz parte da regra. No final, fiquem atentos que no final a gente vai explicar como vai funcionar essa ação. E eu preciso agradecer a produção, né? Renata Herr e sua equipe cuidaram aqui da produção da moça. Cabelo, make, estou recebendo muitos elogios. Ficou show. Fica lá na Matias
Tô sempre lá e a maioria já conhece lá o lugar. Tem tudo num lugar só. Então, obrigada aí, equipe da Renata Hair, por essa produção, por essa noite tão especial. Continuamos. Aline, boa noite. Boa noite. A voz do além. Voz da produção na live. Faz a produção. Ui, a produção. Tudo bem? Só lembrando vocês aqui, fazer uma interação rapidinha aqui que Tá. eu tô acompanhando a live. O pessoal do Tigrão Lanches aqui falou que o assunto é top, tá? Show. Quer mandar um abraço pro povo? Manda. Manda aí pra eles um abraço. Tigrão tá sempre acompanhando, curtindo, comentando. A gente adora nossos seguidores. A gente se encontra no mercado, troca uma ideia. A gente adora quando vocês não têm vergonha de chegar até a gente e conversar com a gente. A gente que fica com vergonha, às vezes. Isso, a gente que fica com vergonha, isso mesmo. Ai, que lindos nós. Pessoal da VIP Store. Olha, Nossos patrocinadores. Baita assunto. Muitos casamentos destruídos por falta de conhecimento. Verdade, né? Isso aí. Mais uma interaçãozinha rápida aqui. Amei tua fala, Mel. Sexo e casamento. É a Fofinha Confeitaria. Nossa grande amiga também. Grande amiga. Um abraço pra Fofinha. E é isso aí, pessoal. Vão interagindo, tá, pessoal? O pessoal tá elogiando muito os assuntos aqui, tá? Coisa boa. E ali tá dizendo que tem aqui, ó, desculpa, Márcio, mas o pessoal tá falando que a Aline tá muito gata. Não precisa desculpar, é verdade mesmo, né? Não tem que desculpar. A Comilona Confeitaria, vou ganhar do chimarrão. Isso Ela aí. disse que vai ganhar e vai fazer um chimarrão ótimo para esse casal maravilhoso, tá? E é isso aí, pessoal. O pessoal vai interagindo, né? E, pessoal, faltam apenas 30 minutos pro fim da nossa live. Olha aí, por incrível que pareça. Então vamos continuar aqui com uma pergunta muito importante que tá no embalo do que a gente tava conversando até agora. Quais os motivos dos casais não terem vida sexual ativa? Esse assunto ele é interessante porque é preciso entender o que é vida sexual ativa. Né? Tem pessoas que acham que vida sexual ativa é fazer sexo todo dia. Outras pessoas acham que vida sexual ativa é 3 vezes na semana. Tem casais que tá tudo certo se fizer 1 vez por mês. Então, o que é uma vida sexual ativa? Essa é a grande pergunta. Isso é muito relativo, depende da conversa, do casal, da interação dele. O que para mim é uma vida sexual ativa pode ser que não seja para outra pessoa. Né? Mas é interessante entender que o casal ele precisa ter atividade sexual, ponto. Ele precisa ter, porque isso é importante para o casamento? É importante. Né? Tem toda uma conexão, uma conexão física, uma conexão emocional, psicológica. Né? É importante o casal se conectar. Né? Agora, essa questão de vida sexual ativa seria basicamente isso. Seria assim, ele precisa. Agora, se o casal já está há muitos meses, né, que já não tem mais atração, não tem mais uma relação sexual, é preciso entender o que está acontecendo com o casal. Por que não tem mais essa atração? Muitas vezes pode ser questões assim de estresse. O casal trabalha muito, chega muito cansado, já não tem mais. Sedentarismo também acontece, a pessoa perder ali o interesse sexual. Muitas vezes não tem nada a ver com falta de amor, com falta de desejo. Muitas vezes pode ser uma questão de saúde. Saúde, o casal simplesmente é sedentário, trabalha demais, chega cansado e não tem energia, não tem disposição, né? Porque a falta de atividade física, por exemplo, baixa o libido. Então, tem vários aspectos, né? Então, tudo isso precisa ser também conversado e entender. Agora, quando um do casal tem a necessidade, tem o desejo e o outro não tem, aí sim é uma questão que tem que haver uma preocupação, né? E uma conversa de entender o que acontece. Normalmente, tá? É a mulher. É a mulher que dá uma esfriada e o homem tá ali sempre ativo, precisando, né? E a verdade, assim, é algo muito assim, complexo, é que a mulher, olha só que interessante, o homem, ele não tem o órgão específico para sentir prazer como a mulher tem. O homem não tem. Né? O homem, ele tem ali algumas
várias terminações nervosas, né, no Bela 1922. Olá, pessoal. A produção está de volta aqui. Gente, a gente teve uma pausa de internet aí, tá? A instabilidade da internet aconteceu aqui por algum motivo. E estamos de volta, tá, pessoal? Estamos de volta, tá? Eu vou aproveitar e já vou avisar a Aline ali e o Márcio para eles falarem dos nossos, né, apoiadores. E aí eu já volto falando com a pergunta. Pessoal, obrigado por nos avisarem ali sobre a queda da internet, né? Ao vivo é assim mesmo, e tá? obrigado por voltarem, obrigado né? Voltem, que ainda aí. não terminou. Volta aqui, Então, Aline e Márcio, por favor, os 2 apoiadores muito importantes para nós aí. Chegou a hora de a gente falar da Odontomeg, consultório odontológico situado lá na Matias, nosso bairro, lá onde a gente mora, onde temos a nossa loja. E eles têm feito o maior sucesso. A equipe lá, a doutora Juliana e a equipe, assim, ó, vem muito feedback. Os feedbacks não é 2 frasezinhas, são texto dizendo assim, ó, como estão encantados com o trabalho da doutora Juliana e a equipe. Eles trabalham, cuidam de toda a família, inclusive da nossa família, né? E eu aconselho você aí que tá precisando de algum serviço, marcar sua avaliação sem compromisso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Insta deles é @odontomeg. Temos também aqui a Ligou Locadora. Lá na Ligou... na Ligou você encontra a enorme frota de de veículos para locação. Vou ler aqui porque eu não sou muito bom que nem a patroa aqui. Você, pessoa física ou jurídica, pode optar por planos diários, semanais, mensal e anual. Além de uma grande variedade de veículos de passeio, a Ligou também conta com veículos utilitários de carga. Se você quer saber mais, segue eles lá, @ligoulocadora. Gratidão aos nossos patrocinadores. Pessoal, produção aqui, a pergunta que vocês fizeram para Mel foi a respeito ali, a gente deu uma pausa ali e falou sobre as mulheres, tá? Ali a gente estávamos falando sobre as mulheres ali, quando o casal para de se relacionar ali e que dá uma esfriada, tem que entender o conceito ali, gente. Então parte dali, Mel, por favor, pra gente. Certo, então continuando, né? Quando o casal esfria, era essa a pergunta, né? Quando baixa ali, Exato. como eu estava comentando, é importante o casal realmente se comunicar, é importante o casal ter o conhecimento, né? Um conhecimento da fisiologia do outro, é muito importante, e realmente ter interesse em resolver. Exatamente, né? Isso é bem importante. O que acontece nos casais, muitas vezes, é uma disputa de poder, né? Não, quem está errado é ele que tem que buscar ajuda. Não, quem está errado é ela que tem que buscar ajuda. Né? E, na verdade, quando o casal se ama, eles precisam os 2 sentarem e conversarem. Hoje, a comunicação parece que está um pouco difícil, porque existe um pouco a disputa, assim, as mulheres hoje, elas estão empoderadas, né? Então, elas estão diferentes, não culpando elas, mas é importante entender isso, porque parece, assim, que os casais hoje... por muito pouco eles já se separam, quando, na verdade, às vezes uma comunicação, uma conversa, né? E com relação à questão sexual, é importante ter esse conhecimento. A mulher, por exemplo, ela pode, normalmente é as mulheres, né, que acabam baixando, assim, o interesse, né? Não tem mais tanta busca pela questão sexual. Mas, muitas vezes, a mulher, ela está com alguma situação física, às vezes hormonal, né? Ou alguma questão assim ali na parede pélvica dela, tá com algum desconforto, acontece, né? E o homem muitas vezes não compreende, assim como a mulher, às vezes é o homem que está com alguma dificuldade e a mulher também não compreende. Por isso a importância do diálogo, né? E muitas vezes... E procurar ajuda, no caso, se for algo físico, a coisa, tentarem procurar algo nesse Isso é o sentido. mais importante. Do casal, realmente, o casal que se ama de verdade, ele precisa buscar soluções para os seus problemas, tá?
E simplesmente se conformar e não ter relação sexual já é um problema. Sim. Porque o casal, ele precisa se conectar. E o sexo, ele foi criado para isso, para conectar o casal, né? Até ali a Bíblia fala em unir-se em uma só carne, né? No sentido, assim, de união total. É uma união que não é só física, é uma união quase que espiritual, assim. O sexo, na sua essência, ele é algo extremamente puro, né? E algo divino, né? Ele na sua pureza. Então, é importante que o casal tenha, sim, essa vida ativa. Tem até um livro que eu queria muito indicar. Ele é um livro cristão, né? O nome do livro é O Ato Conjugal. É um livro para ser lido entre o casal mesmo. É um livro que fala de todas essas questões. Por que o casal perde a vontade, né? Existem alguns exercícios que é super importante, né? Muitas vezes, a mulher que tem muitos filhos, os filhos é um dos fatores que, às vezes, baixa ali um pouco o desejo, né? O casal esfria um pouco mais. Cansaço, rotina. Nossa, a gente ia se estender aqui o que leva tudo isso, né? Então, assim, a solução realmente é a conversa, o diálogo, buscar ajuda profissional, né? Ajuda médica e profissional, assim, ginecologista, Sim. enfim, Sim, psicólogos. sim. Agora, entrando na parte ali do abuso sexual que tu já iniciou aí, se tem como identificar quando alguém já sofreu, já passou por isso, tu trabalha com criança, tu disse que foi por isso que tu estudou, né? Então, nos fala mais sobre isso. Exatamente. Esse é um assunto que me toca muito, sabe, Aline? Porque eu iniciei esse curso da sexologia justamente por causa deles. Eu me deparei com alunos, muitos pequenos. Eu dava aula para os menores, né? Ali do pré até o 4º ano. E eu me deparei com um índice, assim, gigantesco de crianças abusadas, né? E os sintomas, assim, de uma criança que sofre abuso, ele são sintomas parecidos com outras questões, tá? São muito semelhantes. Então, não dá pra gente rotular e dizer assim, essa criança tá sofrendo abuso por causa desses sintomas. Sim. Mas é importante acender ali a luzinha vermelha se a criança apresentar os sintomas que eu vou comentar. Que eu vou comentar agora, tem que ficar atento. Então, por exemplo, a criança que muda, a criança e o adolescente, né? Que muda o comportamento, assim, de uma hora para outra. Porque precisa acender a luzinha vermelha. Por exemplo, é uma criança calma e de repente fica agressiva, do nada, né? Uma criança que é super estudiosa, tem ali, não tem problema de aprendizagem, de repente baixa os níveis de aprendizagem, né? Ela pode ser um índice também. A criança começa a chorar muito, assim, do nada, né? Eu tinha uma aluna que acontecia isso, ela chorava por nada. E aí, investigando um pouco mais, né? Deu para perceber, depois ela realmente abriu o coraçãozinho dela. Então, assim, existem questões, assim, emocionais que a criança apresenta. Por exemplo, uma criança que regride um pouco. Se ela não teve um irmãozinho pequeno, né, que nasceu agora, assim, porque às vezes acontece, né? Nasceu o nenenzinho, aí a criança regride, né? Ela volta, às vezes, a querer falar igual nenê, né? Quer tomar mamadeira, quer engatinhar, essas coisas, mas é quando nasce o irmãozinho, ela quer chamar atenção nesse aspecto. Mas quando não teve nada disso e a criança regride um pouco, pode ser já dá para acender um alerta, né? Um detalhe muito importante. Essa porcentagem, ela machuca, tá? 80% das crianças que foram abusadas, 80% eram de parentes, eram da família. 80%. Tios, avós, padrastos, pais, mãe, né? Irmãos. Então, assim, é muito sério isso, por quê? Porque muitas vezes a criança, ela confia em alguém da família e é justamente a pessoa que vai abusar. Que vai abusar dela, né? Então, assim, às vezes a criança, um sinal de alerta também. A criança, você vai na casa de alguém, a criança
às vezes a gente tem o costume de forçar, beija o tio, beija, e a criança... com isso, né? Hoje em dia o pessoal tá um pouco A criança mais não quer beijar, ela não quer sentar no colo do tio, assim, né? A não ser que ela seja assim com todas as pessoas. Agora, se é só com aquela pessoa, também é um sinal de alerta. Às vezes a criança está dando sinais. E é interessante que a criança ela não conta. Ela não chega assim em casa e diz, mamãe, aconteceu isso. Não, porque o abusador, ele sabe persuadir, né? Persuadir a criança de uma forma que ela não vai contar. Ela vai contar, talvez, assim, depois de 2, 3 anos, que acabou, que não tá mais. Normalmente a gente vê as notícias, é assim, né? Nunca foi no início, foi a primeira vez e foi descoberto. Não. E sabe o que acontece? Às vezes a criança nem percebe que tá sofrendo abuso. Que passou por aqui. Ela só percebe depois que ela chega numa certa idade. Mas a consequência igual aparece. Sim. A consequência vem. E um detalhe bem importante, tá? O abuso sexual é um dos traumas mais difíceis de tratar. De todos. O sexual, ele é realmente um trauma quase que irreversível. A pessoa que sofreu abuso sexual, se ela nunca fez nenhuma terapia, não procurou ajuda, ela precisa. Mesmo que ela esteja bem, ela precisa buscar ajuda, porque em algum aspecto da vida dela... Aquilo vai prejudicar. Aquilo ali vai mostrar mais à frente alguma sequela. Então, é importante, se sofreu abuso, buscar ajuda. Eu acho que é um dos recados mais importantes da noite, de tanta informação que tu nos trouxe. Mesmo que tu se sinta bem e que tu já foi abusada um dia, que tu pensa, não, tá tudo bem hoje em dia, procura ajuda, que mais uma hora mais tarde ou uma hora a conta vai chegar e isso vai prejudicar uma área da tua vida, né? Então, realmente, gente, procure ajuda. E ali nesse um detalhe que me fez, assim, nossa, ficar com o coração partido, é de ver adolescentes se cortando, né? Se automutilando. E é um dos sintomas também, a automutilação. Porque ela sente, sabe, nojo muitas vezes daquilo tudo. Eu tive uma aluna no passado que ela se mutilava, né? Ela tentou contra a própria vida. Imagina. E na verdade, assim, eu nem tinha ainda o curso de sexologia. E eu percebi que tinha algo estranho. Tinha alguma coisa acontecendo com aquela menina e algumas pessoas disseram que poderia ser outras coisas. Eu disse, não, tem mais, tem alguma coisa ali. Não, o comportamento dela não era... Ele era de um jeito e, de repente, mudou o comportamento dela para um outro jeito. Sabe? Essa mudança repentina do comportamento é um sinal de alerta. É um dos sinais mais fortes, vamos dizer assim, né? E, graças a Deus, foi identificado, né? Realmente era um abuso e aí os órgãos que precisam ser acionados foram e ela, as notícias que eu tive, ela não é mais minha aluna, mas enfim, a notícia que eu tive dela é que ela estava bem, graças a Deus. Então, precisa assim, realmente acender a luzinha vermelha quando percebe um desses sintomas. Uma das outras perguntas seriam os traumas, né? E o tratamento que a gente poderia dar, no caso, meio que já foi quase respondido junto, né? O trauma principal, assim, que eu vejo, assim, nessa questão do abuso é insegurança. Né? A pessoa que ela é abusada, ela pode ter ansiedade pro resto da vida, depressão muitas vezes. Sim, aquela coisa de não querer confiar em ninguém também já atrapalha tudo também, né? Pode gerar algumas doenças quando chega na vida adulta, né? Por exemplo, uma doença que pode ocorrer na mulher, por exemplo, é o vaginismo, né? A mulher que sofre abuso, muitas vezes ela tem. E o que é o vaginismo? Ela não consegue ter relação sexual de jeito nenhum, porque ela sente muita dor. Na verdade, ela não sente dor. Tá tudo no psicológico dela, mas ela realmente ela sente, porque ela fica com muito medo, ela fica contraída, enfim. Então, assim, existem várias e várias sequelas. Na verdade, como eu falei, vou ficar aqui a noite inteira falando das sequelas do abuso sexual. Então, ele é bem sério mesmo. E vamos falar de mais dois patrocinadores muito importantes para a noite de hoje, para esse acontecimento, podcast do Cantinho. Agora, falar do estúdio La Chica Bronze, estúdio lindo, um lugar charmoso, aconchegante, situado lá no bairro Matias Velho, aonde eu cuido do meu bronze há mais de 2 anos e tá elevando a autoestima da mulherada. Siga lá no Insta, @estúdio_La Chica_Bronze. Somente para meninas, tá?
A Lu, lá do estúdio, ela só aceita perfil das meninas. É um perfil privado lá pra te se sentir mais à vontade, tá bom, pessoal? Também temos aqui o nosso parceiro VIP Store, que apareceu ali na live ali, deu um comentário bacana pra nós. Vou ler de novo porque eu não tenho aquela manha ali do improviso, hein? VIP Store, atacado e varejo. É um lugar ideal para você começar a ter a sua renda extra, pois lá você pode comprar em atacado a partir de 4 peças variadas, podendo mesclar também com os tênis, que daí eles vendem sobre encomenda. São tênis de vários modelos, várias marcas, todos linha premium. E é um local de fácil acesso, bem pertinho da Estação Matias, bem pertinho da Estação Matias Velho. E o arroba deles é @VIP_Store e _Atacado. Como é que está a nossa plateia, audiência aí? O que estão achando? O que estão comentando? Estamos curiosos. Vamos lá. Vamos lá, por favor. Oi, Estão gostando. A gente não tem muito tempo de comentar, gente, que daqui a pouco já tá acabando nossa live, mas eu vou comentar aqui, ó. A Andrea, que é a Andrea, tá? Não é com I, não tem I. A Andrea Paulus disse: você está linda. Obrigado, lá de Sobradinho, Candelária. Agora, ok. E o Jonathan Corte, parabéns. Tá tudo lindo e o ótimo assunto. A Aline Rocha, né, colocou adorei. E é isso aí, pessoal. Vão interagindo aí. Tá bom, então. E tá quase chegando no final da live, gente. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. E só lembrando ali, ó, mostra pra nós, por favor, Aline e Márcio, essa mateira que foi o sucesso da semana lá. Aqui, e a gente, tá a tela aberta aqui, você que tá nos ouvindo aí, aproveita e vai lá depois que acabar a live, não vai agora, tá? Vai lá, assiste. Fazer aquele belo chimas. Isso, vai lá e segue o podcast do Cantinho, que é a página, tá? Do Instagram. Quem podcast ainda do não Cantinho, seguiu, que a gente vai colocar os cortes aqui, então se você vai ter uma informação bem legal lá, gente, deste conteúdo que é muito legal. Agora que o Márcio perguntou ali o que o pessoal tá achando, o pessoal começou a responder aqui, tá maravilhoso. gente! Tá tudo perfeito, vocês são ótimos, parabéns, Mel, Aline e Márcio. Vai virar um trio isso aí. De amigos, tá? Parabéns. Parabéns pra vocês, amei o podcast, a galera agora tá, né? Gente, a gente tentou, nossa estreia, estávamos nós três aqui com frio na barriga. Desculpe qualquer coisa aí, mas a gente fez assim, ó, o nosso melhor. E temos certeza que daqui pra frente, assim, cada vez gente vai melhorando. ficando expert aí pra trazer esse programa aí na sua noite de terça-feira. Já deixa reservadinho toda noite de terça-feira aí na agenda. Às 21 horas. 21 horas. Posso fazer mais um comentário aqui? Claro. O Ian Fernandes fez um comentário bem legal aqui. Um salve pro filho da Mel. Lindo da sua mãe, te amo. Salve então pro filho da Mel. O pessoal tá assistindo aqui. Adorei, parabéns, amigos. A Amanda Oliveira. Eu vou aproveitar, gente, da produção aqui e fazer uma pergunta, tá? Que eu acho que é bem pertinente no momento aí pra vocês aí. Só deixa eu ler um comentário grandão aqui que a VIP Story Atacado botou. Uma coisa importante que acontece com muitos casais é que muitas vezes abandonamos os cuidados com o casamento. Uma lingerie nova, o homem se cuidar, colocar um perfume, enfim. O tempo vira uma rotina. Olha só, gente, eu achei muito interessante isso, tá? Eu vou pedir pra Mel falar um pouquinho mais disso e já conseguimos uma cliente para o Mel, né? A Mel, aqui, eu não vou citar o nome, tá? Eu ia dizer. Porque depois a gente... Mas tá escrito na live, né? Ela fez a pergunta aí, não adianta, o pessoal vai dizer. Mas a Mel faz atendimento aonde? Tá? Vou deixar tudo pra Mel responder. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que é pertinente, Mel, tu falar a respeito desse comentário aqui que as pessoas vão desleixando ao decorrer do tempo do casamento, né? Com certeza. Esse foi um comentário incrível, né? Muito importante. Às vezes a gente tem tanta coisa para falar, né? E pouco tempo, a gente não consegue abordar todos os assuntos. Mas esse assunto foi muito importante. Realmente acontece a rotina, a correria, o estresse, né? O que ele faz? Ele faz com que a gente realmente se jogue, né? Como dizem, né? Se atire um pouquinho. E realmente isso faz uma diferença, sim.
Porque o ser humano, ele gosta de ver coisa bonita, né? Exatamente. E realmente acontece de, às vezes, não cuidar com o perfume, o cheiro, ele também ele é algo importante no sexo. O perfume, ele é importante. Todas as sensações, na verdade, né? Todos os sentidos, ele é importante, né? Então, assim, você ter uma pessoa, você sentir o cheiro de uma pessoa, um cheiro gostoso que atrai, tá? Você vê o que você está vendo. Aí alguém pode dizer assim, mas eu já tô, meu corpo já não é mais, então ele não vai, não tem a ver com isso. Tem a ver com, assim, a dedicação, né? A pessoa, tanto ele quanto ela, a pessoa percebeu que teve uma dedicação, isso é uma declaração de amor, né? E isso mexe com a mente, né, no seu psicológico, porque isso é uma prova de amor também. Tu vê assim, nossa, ela se cuidou pra mim, olha lá, ela comprou, sabe? É importante isso para um casal que se ama, ver assim, o detalhe do cuidado, a importância de não, tá se cuidando pra mim. Olha, comprou um perfume pra mim. Olha, eu ia dizer fez a barba, mas no caso dele não, né? A barba é um charme. Não pode a barba, não vai dar problema. Mas assim, os detalhes são extremamente importantes. Sim, outro detalhe importante... Um elogio, né? Durante o dia, tu tá passando, dá um beijinho no rosto, faz um carinho, uma coisa assim, no dia a dia é importante. Um detalhe importante que mata, gente. Mata tanto o casamento quanto o psicológico da criança, tá? É botar a criança a dormir com o casal. Isso é um problema que causa até questões, assim, cognitivas na própria criança. Atrapalha o casal, né? O casal ali acostuma com dividir a cama ali a 3. Isso é um grande problema, né? Precisa ser resolvido o quanto antes. Sabe que eu me especializei também em alfabetização, né? Quando dava aula para os menores. E um dos sintomas sérios, assim, de uma criança que não consegue aprender, por exemplo, a ler, no cognitivo dela, é porque dorme com os pais. A primeira coisa que a psicóloga manda é, tira da cama dos pais. Então, além de atrapalhar o aprendizado da criança, atrapalha o casal. Sim. Né? Então, assim, ter cuidados. Um cuidado muito importante, essencial para um casal, sabe? É o casal sair sozinho, sabe? Sim, tirar um tempo para os dois, né? Para os dois, passar a noite fora, jantar, resgatar aqueles costumes do namoro. Né? Porque, olha só, homens, como a Aline já tinha dito, e ela está completamente certa, o sexo para a mulher, ele começa muito antes da cama, muito antes. Então, num jantar, né, só de você tirar ela de casa, levá-la para viajar, isso motiva você, que tem aí a sua esposa, que já não tem mais vontade, você tem que ficar ali. Por favor, acontece, Sim. né? A maioria dos casais, o homem fica ali, vamos, e a mulher, dor de cabeça, né? Não quero deixar os filhos, gente, mas é pelos filhos, inclusive, né? Esse momento do casal, o fortalecimento do casal, da família, pelos filhos, inclusive, né? Quer deixar o teu filho saudável? O casal precisa se amar e demonstrar esse amor um pelo outro. Exatamente. Né? A criança precisa enxergar isso. Sim, até né? para futuramente ele ver, né, que vamos dizer, um pai e a mãe tão bem, tão legal, é uma coisa que ele vai aprendendo também até para adolescência, vida adulta, relacionamento saudável, né? Também. Gente, reaprender a brincar, né? Reaprende a curtir. Eu sei que Estou fazendo sinal aqui, ó. Eu sei que a gente tá em cima do laço e nós precisamos falar de como você vai fazer para participar e concorrer a essa matéria. A produção levantou a mão. Mas eu tenho uma interação aqui que eu achei bem legal, né? Ora! Tem uma interação aqui bem legal. E eu tenho a pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui da produção. Eu vou fazer uma pergunta. Porque é muito legal. A Franciane Meyer, programa maravilhoso, assuntos muito importantes, parabéns, tá? E muito bom o programa, parabéns, muito sucesso a Sônia Santos. Então, gente, eu vou fazer uma pergunta por mim, tá? Por curiosidade aqui, né? Meu amigo mandou eu perguntar. Meu amigo mandou eu perguntar. Eu tenho um amigo aqui, né, que mandou eu perguntar aqui a respeito desse... Acho que o conceito todo aí é uma pergunta, tá? O conceito todo. O cara que é viciado em pornografia aí, tá? E aí a Mel ali falou a respeito do desinteresse do cara pela esposa, isso é muito comum. Como é que fica esse lance? É um mal muito grande, né, gente? Que é a questão da masturbação, né? Eu não sei, isso acho que deve levar a esse problema e tá relacionado aos adultérios, isso tudo, assim? O cara que masturba demais ou o cara que olha muita pornografia? Uma coisa interligada pode sim interligar a outra, não é uma regra,
tá? Mas pode se interligar a outra. A questão da masturbação, realmente, a pessoa que é viciada em pornografia, ela vai fazer uso da masturbação. Existem várias teorias, tá? Dentro da sexologia, várias teorias referentes à masturbação. Alguns especialistas dizem que é necessário para o autoconhecimento, que é importante. Mas, falando assim, de psiquiatra, né, de neurologia, enfim, a masturbação tem um problema bem complexo, né? Que é o quê? São alguns. Um é o ato de egoísmo, né? A pessoa tem ali um parceiro, né? Um parceiro que você poderia estar compartilhando com ele ali aquele momento legal e você está lá sozinho. A questão da masturbação é que existe, no caso do homem, existe uma pressão, uma força, um movimento que a mulher não consegue imitar e nem consegue, né, da mesma proporção. Então, acaba que o viciado em pornografia prefere isso. Mesma coisa, mesma mulher. A mulher também. A mulher acaba pensando assim, não. Até tem um índice também que é bem complicado, né? Diz que somente 37% das mulheres conseguem atingir o orgasmo com a penetração, com o restante, não. Né? É bem triste isso. E por que isso? Novamente, falta de conhecimento mesmo. Né? Então, a masturbação ela é bem complicada por isso, porque daí a mulher aprende sozinha, né? Vai rolar um desinteresse. E não tem interesse daí na questão. Então, a masturbação ela causa um problema interpessoal muito sério, né? Um problema de relacionamento muito sério. Né? E tem pessoas que têm vício tão forte que daí quando tenta se relacionar com a outra pessoa, não consegue. Tem ali a questão da ejaculação precoce e disfunção erétil para o homem. Acontece porque daí, claro, ele está lá no ato com a mulher, não é a mesma pressão, né? Nem velocidade, e ele acaba que não consegue permanecer, né, erétil. E aí causam problemas. Pessoal, produção aqui rapidinho, só para encerrar. Muito obrigado aqui a Comilona Confeiteira, muito importante esse assunto. Depois que temos filhos, às vezes esquecemos que somos um casal e passamos a ser só pai e mãe, né? Mas esquecemos que os filhos crescem e se vão e realmente. E aí dá um BO. Mas, gente, olha só, deixa eu ver, não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo pra nada. Assunto, tô aqui apavorada. Meu, olha só, o assunto pode esticar até às 23 horas. Tigrão Lanches. Pessoal, olha só, não tem mais tempo para nada. E a Aline e o Márcio prometeram a semana toda um brindizão. Nós vamos focar aí na tela, porque tem... Aline, explica pra galera aqui. E eu tô aqui cuidando agora do Instagram, tá? Então... Somente pro pessoal que está pelo Insta, tá, gente? Prestem atenção. Não rateiem, como eu e o Márcio estamos sempre falando pra vocês. Não vai ratear. Printa a tela agora, posta nos stories e marca @Cantinho da Aline. Podcast do Cantinho também? Isso. @Cantinho da Aline, @podcast. Gente, os 5 primeiros que fazerem isso vão concorrer a essa matéria. Fica parada então, Aline, agora. Agora tu vai ficar parada, segurando a matéria, é a hora do print. Vai. Ai. Vou contar até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 4,5. Fica parada aí. 4,35, 4,45. Acabou, pessoal, acabou. Olha só, se o perfil é fechado, a gente não vai ver, não tem o que fazer. Tem que estar com o perfil aberto, postar o print, marcar Cantinho da Aline e podcast do Cantinho. Acabando a live aqui, a gente vai ver os 5 primeiros que fizeram isso e amanhã a gente faz o sorteio com os 5 primeiros, tá bom, gente? E agradecer a nossa convidada Mel, Melina, com esse assunto que a gente poderia realmente ficar aqui até meia-noite. É bastante, e é uma coisa que dá
uma pergunta já vai levando para Levando outra. a outra. Vai indo, O assunto é muito, muito amplo. Precisaria de uns 10 podcasts para falar de tudo. Mas quem sabe, Quem né, sabe a gente Mel? Nós já faz combinamos outro. mais um, né? Agradecer a nossa produção maravilhosa. Ei, obrigado, agradecer gente. ao estúdio, agradecer aos nossos patrocinadores e vocês que estão aí assistindo, né? Porque sem vocês, isso aqui não teria acontecido, tá? Uma boa noite, gente. Boa noite para todos e até o próximo. Boa noite, até terça-feira que vem. Boa noite. Valeu.